Olá, pessoal, tudo jóia? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos trabalhar com produção de texto e o assunto é fábula. O que é uma fábula? Fábula é um gênero da narrativa que surgiu lá no Oriente, que foi escrita por um escravo chamado Esopo. Esopo inventava histórias em que os animais eram personagens. Eles conversavam entre eles e transmitiam sabedoria, moral ao homem. Assim, os animais das fábulas tornaram-se exemplos para o ser humano. Cada bicho simbolizava algum aspecto ou qualidade do homem. Quais são as características para se identificar uma fábula? As fábulas são narrativas curtas, gênero literário baseado na maioria das vezes na fala de animais. Os animais representam características humanas, os nossos defeitos, as nossas qualidades, as nossas manias, o nosso jeito de tratar e falar com as pessoas. Nelas, os bichos e os seres inanimados transformam-se em personagens, apresentando situações da nossa vida. O tempo e o espaço são imprecisos. O que isso quer dizer? O tempo, eu não sei se é no presente, se é no passado, se é no futuro. O espaço é o meu cenário. Não é relatado nas fábulas onde se passa essa história. O título tem sempre o nome de animais. O narrador é na terceira pessoa. Ele conta como se tivesse visto toda aquela cena. Tem sempre uma moral no final da história, para poder nos fazer refletir sobre os nossos atos. Para fazer uma produção de texto, é preciso ficar atento. A gente precisa conhecer o assunto sobre qual vamos falar, ou melhor, sobre qual vamos escrever. A gente pensa, podemos relatar oralmente para depois podermos escrevê-lo. A gente precisa dar um título à nossa produção. A gente sempre utiliza o parágrafo ao iniciarmos uma frase, ao iniciarmos o primeiro conteúdo a ser escrito na nossa produção. A gente inicia com letra maiúscula as frases e os substantivos próprios. O que é substantivo próprio? Nome de pessoas, nomes de cidade, tudo que tiver nome, que for nome próprio, a gente vai começar com letra maiúscula. É necessário que a nossa história tenha início, como que aconteceu, o meio e o fim. A história tem que ter sentido para que o leitor entenda o que você pensou. A gente precisa usar a pontuação necessária no nosso texto. O travessão antes da fala de uma personagem, a vírgula para dar uma breve pausa, o ponto final para dar uma pausa naquele assunto e começar uma nova frase ou um novo assunto, um ponto de interrogação sobre as perguntas que nós devemos fazer, 2 pontos antes da fala de uma personagem e o ponto de exclamação para demonstrar sentimentos. Fique atento à estrutura de um texto narrativo. Toda vez que eu vou contar um texto, o que eu preciso saber? Eu preciso ter a apresentação ou introdução, que é o início da história, os conflitos ou desenvolvimento, e nele aparece o clímax, o ápice da história, que é o meio da história. E por fim, a conclusão e o desfecho, que é o final da história. Você sabia? Os 3 elementos básicos da narração são introdução, desenvolvimento e conclusão. Na apresentação, você deve apresentar sua personagem,
com as suas características físicas. Se ela é alta, se ela é baixa, a cor dos seus olhos, dos seus cabelos, as suas características psicológicas. Ela é alegre, ela é triste, ela tem muitos amigos, é uma personagem sozinha. Você deve situar o leitor quanto ao tempo. Há muito tempo atrás, nos dias atuais, se foi ontem, se foi hoje, se é no futuro e no espaço. Aonde que se trata, aonde que ocorre essa produção de texto? É numa praça, é numa casa, é numa cidade, é no campo, é no estádio de futebol? Lembre-se, em uma narrativa de fábula, o tempo e o espaço não são relatados, então ninguém sabe onde acontece. No desenvolvimento, você apresentará os conflitos, as situações, os problemas em que sua personagem está envolvido. E dentro dela acontece o ápice. É aquele fato onde prende a atenção do leitor, é onde que você está lendo a sua revistinha em quadrinho, o seu livro, e acabou o seu tempo, e você pensa, amanhã, assim que eu tiver um tempinho, eu vou pegar aquela historinha, aquela revistinha em quadrinho, para eu saber como que aconteceu, que eu tô louca para saber o final dessa história. E o final é o que aconteceu com a sua personagem diante daquele problema. Ela solucionou o problema ou não? Roteiro para a produção de texto. A história pode começar assim. Era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa. Estava tudo tranquilo quando estava no meu quarto, no quintal. O dia amanheceu no ou na, fazia muito calor, no, na. No meio da história, pode conter. Então, lembre-se, o meio da história é o ápice da história. De repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, contudo, entretanto. No final da sua história, pode ser usado. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, dessa forma. Agora, pegue o seu livro de português e abra na página 28. Pegou? Então, agora vamos lá. Para a gente poder fazer a atividade da página 28, algumas modificações foram necessárias, devido à nossa aula remota. Então, vamos lá. Número 1. Não destaque as páginas 281 a 283. Nós vamos formar um livro, só que para trabalhar da forma como o livro está sugerindo, precisamos estar na nossa sala de aula, todos juntos, para fazermos essa troca. Como agora, nesse momento, não podemos estar juntos, vocês vão deixar essas folhas no livro e quando chegarmos até a escola, nós vamos destacá-las e formar o nosso livro. Combinado? Vocês, para ouvir a história, vocês vão lá na plataforma da SM, vão entrar no livro de português, depois vocês vão em recurso digital e vão clicar na página 28. É a história O Leão e o Ratinho. Depois vocês vão contar essa história para um dos seus familiares. Em seguida, vocês vão lá na página 283 e vão ver o que está pedindo. Então, preste atenção. Na página 281, é a capa do livro, que vocês não vão fazer agora. Na página 282, é o início da história.
está nos relatando através de um pequeno texto e de umas imagens o início da história. E na página 283 tem o meio da história e o final da história, que vai ser você que vai produzir. Você não vai copiar a história que você ouviu, você vai criar a sua versão. Dentro da história, o leão e o ratinho, as personagens são o leão e o ratinho, mas o desenvolvimento e o final, quem vai dar vai ser você. Então, como que você vai fazer essa atividade? Você vai ler, observar as imagens e no seu caderno de língua portuguesa, você vai fazer essas duas partes. Vai escrever o meio da história e vai fazer um desenho. Depois vai colorir bem legal. Depois você vai escrever o fim e vai fazer um desenho e colorir bem bonito. Depois você vai pedir a mamãe ou o papai para tirar uma foto, salvar em PDF e mandar pela plataforma da escola, ou tirar uma foto e mandar pelo Zap da professora. A professora vai corrigir, depois eu vou dar o retorno para vocês, e aí quando eu der o retorno, você vai escrever no seu livro, combinado? Então agora, mãos à obra, quero ler a sua produção de texto. Já estou aqui curiosa para saber como será que vai acontecer essa nova versão dessa fábula. Mãos à obra, pessoal, e até a próxima aula. Tchau!